Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos do oitavo ano integral, né? Para quem não sabe, meu nome é Lucas, eu sou professor do projeto de vida e de educação para a cidadania, né? No oitavo ano. Seguinte, eu preciso dar algumas informações para vocês antes, né? Mas nesse vídeo eu vou explicar o conteúdo, né? O texto sobre educação para a cidadania. Vai ter também para vocês do oitavo ano o vídeo, né? Sobre o projeto de vida. Seguinte, conforme vocês já sabem, né, vocês que estão acompanhando as informações no grupo, a Secretaria de Estado de Educação, né, ela oferece o Google Classroom, Google Sala de Aula. E é nesta plataforma que a gente vai iniciar esse segundo bimestre. Isso não é uma imposição minha, isso não é uma imposição da escola, isso é uma imposição da própria Secretaria de Estado de Educação. A Secretaria criou um e-mail institucional para todos os alunos. A escola já forneceu, né, já disse qual que é esse e-mail, já demonstrou como que vocês fazem, né, para ter acesso a esse e-mail. Então, né, para a gente continuar estudando, né, para a gente continuar oferecendo minimamente explicações, terá que ser nesta plataforma. Então eu peço mais uma vez, eu sei que várias pessoas estão tendo dificuldade, mas infelizmente é dessa maneira que a Secretaria de Educação vai oferecer, né, a educação. Então, quem tem alguma dúvida, quem ainda não sabe qual que é o e-mail, quem ainda não acessou, procure a secretaria, a coordenação da escola, manda uma mensagem para a escola para resolver isso, porque infelizmente é dessa maneira que a gente vai trabalhar. Seguinte, eu coloquei aqui, né, para mostrar para vocês como que é o ambiente, né, do Google Sala de Aula. Quando vocês acessarem, né, eu estou no meu login, né, mas essa página inicial aqui é a mesma para vocês. Tem um mural, né, aqui ó, tem mural, atividades, pessoas e notas. Clicando no mural aqui, você vai ver todas as informações, todos os recadinhos, né, que os professores passam para vocês. Além do mural, tem atividades, pessoas e as notas. Em atividades é que a gente vai postar o que você precisa fazer. Se vocês observarem aqui, olha só, do primeiro bimestre já está tudo lá, ó. É só você clicar aqui, PET 1, semana 4, ver material, que vai mostrar para você o que você precisa fazer. Você clica no vídeo, que vai aparecer o vídeo que eu fiz referente à semana 4 do PET 1. Seguinte, no segundo, nós estamos iniciando o segundo bimestre, eu estou fazendo o vídeo, por isso que ainda não tem ainda o vídeo dessa semana 1 do PET 2. Mas assim que eu terminar esse vídeo, vai estar aqui, é só você clicar para você acompanhar. No ícone aqui, pessoas, caso vocês queiram, né, vai aparecer para vocês aqui o pedagógico da escola e também o meu e-mail. Se vocês quiserem mandar algum recado, pedir algum esclarecimento, alguma informação, é só clicar que vai aparecer como que você faz para enviar e-mail. Eu vou dar um exemplo aqui de um aluno, Richard. Aqui aparece enviar e-mail para o aluno, remover o aluno, silenciar o aluno. Não é o caso aqui, né, que eu não vou mandar, só para mostrar para vocês. Então, é esse o ambiente que a gente vai trabalhar a partir de agora. Algumas informações vão ser passadas ainda pelo WhatsApp, mas é nessa plataforma, é nesse Google Sala de Aula, né, que a gente vai trabalhar a partir de agora. Sem a participação de vocês é impossível construir o conhecimento. A gente não consegue oferecer uma educação minimamente de qualidade se vocês não tentarem, não conseguirem acessar essa plataforma. Eu sei que está difícil, mas insista até você conseguir ter acesso a essa plataforma. Seguinte, vamos para o PET, né, que eu criei, que eu elaborei para vocês a partir, né, do que a Secretaria de Estado de Educação orienta. Eu fiz para vocês, já está disponibilizado, inclusive já está disponibilizado lá, eu coloquei para vocês no mural. Aqui a última postagem minha segue por aqui o PET que utilizaremos nesse segundo bimestre. É só clicar, baixar no seu celular, no computador, onde que você está acessando aí, né, para você ter acesso
a esse PET, que é esse aqui que eu estou mostrando para vocês. Plano de Estudo Doutorado, 8º ano, Ensino Fundamental Integral, volume 2. Aí tem o sumário, né? No caso de vocês do 8º ano, como eu sou professor de projeto de vida e de educação para a cidadania, o nosso PET vai estar as duas disciplinas, conforme vocês podem ver aí. A primeira é projeto de vida e a segunda, educação para a cidadania. Na educação para a cidadania, que eu esqueci de colocar as páginas das semanas, mas é só vocês rolarem, né? Descendo, que vocês vão ter acesso à semana aí. Começa na página 13. Semana 6 ainda do projeto de vida e agora começa educação para a cidadania. Tem algumas informações, os pais que estiverem vendo, leiam essas orientações para vocês, os estudantes, né, tem algumas dicas interessantes aí para vocês se organizarem com relação a esse momento de pandemia, né, que infelizmente ainda a gente está nele. Daqui a pouco, né, quando a gente estiver vacinado, logo a gente vai voltar para a escola presencial. Então, educação para a cidadania, semana 1. Seguinte, eu vou iniciar esse segundo bimestre, como são textos pequenos, eu vou fazendo a leitura para vocês acompanhando e na medida em que eu vou fazendo a leitura e acompanhando, e vocês vão acompanhando, eu vou parar e explicar todo o conteúdo. Então, inclusive eu preciso que vocês me digam se tá bom, se tá ruim, o que precisa ser melhorado para eu saber se vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando. Então vamos lá, semana 1. O tema é cidadania, agindo para uma sociedade melhor. No decorrer da história da humanidade, surgiram diversos entendimentos de cidadania em diferentes momentos. Grécia e Roma da Antiguidade e Europa da Idade Média. Contudo, o conceito de cidadania, como conhecemos hoje, insere-se no contexto do surgimento da modernidade e da estruturação do Estado-nação. Seguinte, cidadania é um conceito que varia ao longo do tempo. Lá em Roma, lá na Grécia ele tinha um significado, na Europa da Idade Média tinha outro significado e nos dias atuais ele também tem outro significado. Para a gente entender esse termo, né, vamos saber qual que é a origem dele, como que ele era estabelecido lá na Antiguidade e como que ele é hoje estabelecido. Porque todos nós somos detentores, né, do direito de exercer a nossa cidadania. Origem do termo. O termo cidadania tem origem etimológica no latim civitas, que significa cidade. Estabelece um estatuto de pertencimento de um indivíduo a uma comunidade politicamente articulada, um país, e que lhe atribui um conjunto de direitos e obrigações sob a vigência de uma Constituição. Ao contrário dos direitos humanos, que tendem à universalidade dos direitos do ser humano, na sua dignidade, a cidadania moderna, embora influenciada por aquelas concepções mais antigas, possui um caráter próprio e possui duas categorias, a formal e a substantiva. Esse parágrafo está querendo dizer que a origem do termo cidadania, né, vem do latim civitas, que significa cidade. Quando um grupo de indivíduos pertencem a uma determinada cidade, eles têm o direito de exercer cidadania naquele local. E o que seria a cidadania? Quando você pertence a uma comunidade, a uma cidade, e essa comunidade e essa cidade te dá direitos e obrigações. É dessa maneira que a gente tem que entender cidadania. É quando a gente pertence a um determinado território, né? No caso da atualidade, né? Quando a gente pertence a um país, a um Estado-nação, como está colocado aqui, e dentro desse Estado-nação a gente tem direitos e obrigações com esse grupo, com essa cidade. Então é muito simples. Cidadania no Brasil. No Brasil ainda há muito o que fazer em relação à questão da cidadania. Apesar das extraordinárias conquistas dos direitos após o fim do regime militar, mesmo assim, a cidadania está muito distante de muitos brasileiros, pois a conquista dos direitos políticos, sociais e civis não consegue ocultar o drama de milhões de pessoas em situação de miséria, altos índices de desemprego, taxa significativa de analfabetos e semi-analfabetos, sem falar do drama nacional das vítimas da violência
particular e oficial. Seguinte, nós ainda no Brasil a gente está caminhando a passos muito lentos para o exercício da cidadania. Por quê? Nós temos uma grande parte da população que não tem acesso a vários direitos. Lembra que eu acabei de falar com vocês, né, que cidadania remete a um determinado território onde você tem direitos e obrigações, direitos e deveres? No caso dos direitos dos brasileiros, vários direitos ainda não foram conquistados. Nós temos uma parcela significativa da população que é analfabeta, que é semi-analfabeta, né, que é o chamado analfabetismo funcional, que é quando uma pessoa lê um texto simples e não consegue entender, não consegue dizer sobre aquele texto. Para isso que a gente está aqui na escola, né, para a gente conquistar o direito à educação. E o direito à educação, ele não é fácil. Implica no cidadão também ter um trabalho para conseguir se apropriar, para conseguir construir o seu conhecimento. Então, no Brasil, infelizmente, a cidadania ainda está a passos lentos em função de que uma grande parte da população não tem os direitos políticos e sociais garantidos. Não adianta nada, né, tá lá na Constituição que a gente tem vários direitos, sendo que na prática eles não são garantidos pelo Estado. Ao longo desse PET a gente vai falar da Constituição, se eu não me engano na semana 6, que a gente vai refletir um pouco melhor sobre isso. Continuando então. Conforme sustenta o historiador José Murilo de Carvalho, no Brasil a trajetória dos direitos seguiu uma lógica inversa daquela descrita por Marshall. Primeiro vieram os direitos sociais, implantados em período de supressão dos direitos políticos e de redução dos direitos civis por um ditador que se tornou popular, Getúlio Vargas. Depois vieram os direitos políticos. A expansão do direito ao voto deu-se em outro período ditatorial, em que os órgãos de repressão política foram transformados em peça decorativa do regime militar. A pirâmide dos direitos no Brasil foi colocada de cabeça para baixo. O que esse historiador está dizendo? É que o seguinte, ao longo da história da humanidade, as pessoas elas conquistavam primeiro os direitos políticos, os direitos de exercer a cidadania no âmbito político-institucional. E depois elas garantiam, né, elas conseguiam direitos sociais, moradia, casa, alimentação, enfim, outros direitos sociais. Aqui no Brasil não ocorreu isso, porque nós tivemos ao longo da nossa história ditaduras, com Vargas, depois em 1964. E o que acabou se criando? Nós tivemos primeiro direitos sociais e depois que nós tivemos direitos a exercer, né, nós tivemos garantidos, né, os nossos direitos políticos. Então no Brasil foi ao contrário. Primeiro a gente teve os direitos sociais e depois a gente teve os direitos políticos. Sendo que nas outras nações, nas outras comunidades, né, nos outros países, nos outros territórios, nas outras nações, primeiro se adquiriu o direito político e depois os direitos sociais. É isso que o autor está falando, que houve uma inversão aqui no Brasil. Tipos de direitos e cidadania. Nos países ocidentais, a cidadania moderna constituiu-se por etapas. Marshall afirma que a cidadania só é plena se dotada de todos os 3 tipos de direitos. Quais são esses direitos? Civil, político e social. Então a gente só consegue alcançar uma cidadania plena quando a gente tem esses 3 direitos garantidos na sociedade. É isso que o autor acabou de falar, que no Brasil nós tivemos primeiro o direito político e depois os direitos sociais. Vamos ver então quais são os 3 tipos de cidadania, né? As três características, né, que fazem com que a gente tenha a cidadania plena. Civil, são os direitos inerentes à liberdade civil, liberdade de expressão, de pensamento, direito de propriedade, de conclusão de contratos, direito à justiça, que foi instituída só no século XVIII. Então, quando a gente tem a liberdade individual, a liberdade de falar aquilo que a gente pensa, o direito à propriedade, de estabelecer contratos com outras pessoas, né, acordos com outras pessoas, isso faz parte do direito civil. Já o direito, o exercício, né, do direito político se refere à participação do exercício do poder político como eleitor ou eleito,
no conjunto das instituições de autoridade pública instituídas no século XIX. Então, votar e ser votado faz parte dos direitos políticos. E tem também os direitos sociais, que vão ser um conjunto de direitos relativos ao bem-estar econômico e social, desde a segurança, né, da vida até o direito de partilhar o nível de vida segundo os padrões prevalecentes na sociedade, que são conquistas do século XX. Então, os direitos sociais são os direitos ao bem-estar econômico e social. O que é isso? Você ter direito ao trabalho, você ter direito a uma moradia, você ter direito ao lazer, você ter direito à educação, saúde, tudo isso faz parte dos direitos sociais. Esses são os 3 tipos de direitos que formam a cidadania: o direito civil, direito político e o direito social. São esses 3 conjuntos, né, que fazem com que a gente tenha a cidadania plena. Conforme eu acabei de falar com vocês, né, no Brasil nós tivemos primeiro alguns direitos sociais e depois nós tivemos os direitos políticos. Isso na história do Brasil. Na atualidade, nós temos o quê? Nós temos uma grande mazela social. Nós temos o quê? O bem-estar econômico e social da maioria da população ainda não foi garantido. Por isso que ainda a gente não tem uma cidadania plena. A gente só vai atingir uma cidadania plena quando a gente tiver os direitos sociais garantidos para a maioria da população. Aí vem as atividades. Tem um link, né, da onde que eu tirei algumas informações, vocês podem acessar diretamente se vocês quiserem. E aí as atividades muito simples, né? Todas as atividades do PET são baseadas no que eu estou explicando e nos textos do próprio PET. Muito tranquilo, né? São só 5 perguntas para vocês refletirem sobre o que está sendo posto na aula de hoje. Só isso, né? Um abraço para todos vocês, né? Fiquem bem, acessem o Conexão Escola. Por favor, me dê algum retorno. Fale se tá bom, se entendeu, se não entendeu, o que precisa ser melhorado. Para eu continuar fazendo os vídeos. Um abraço e até mais.